Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Deus possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para trazer um alento e também nos manter firmes diante as várias intempéries, as várias circunstâncias adversas da vida que tentam nos parar. Vamos embora. Vamos para mais uma ministração, vamos para mais uma conversa com o Senhor. Vamos ver o que Ele tem para falar conosco. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no livro do profeta Abacuque. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta de tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espera-o com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Glória a Deus. Essa palavra para o profeta Abacuque, ela traz bastante alento e também bastante informação daquilo que são as promessas de Deus para nós. O profeta Abacuque pregou num período, embora não se saiba o tempo certo, do cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônio, ele trouxe para o coração de Abacuque, do profeta Abacuque, um sentimento de injustiça. E Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele se sentia injustiçado. Ele era profeta, mas também ele era levita da casa do Senhor, porque ele estava vendo todo o povo sofrer com aquilo. E ele não entendia, ele não sabia o porquê que Deus permitia injustiças. Essa poderia ser a essência. No primeiro capítulo ele tem uma indagação com o Senhor e ele fica perplexo. No segundo ele começa a buscar a resposta e no terceiro ele entende que está tudo no controle de Deus. São 3 capítulos e basicamente isso. E aqui é quando ele resolve e buscar a resposta do Senhor. E é justamente isso que nós queremos tratar, porque muitas vezes nos sentimos assim, perplexos diante de tanta maldade, diante de tanta injustiça, diante de tanta dor, sem saber como sair do lugar. E a verdade é, irmãos, que muitas coisas vão se dar pelo tempo. Assim como o salmista fala em Salmo 91, versículo 12: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Capítulo 2, versículo 1 fala: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Fala de um período de atenção, irmão. Fala de um período em que nós ficaremos vigilantes. O Senhor Jesus falava bastante disso. Logicamente, a vigilância, sempre que se fala isso, fala com referência ao pecado, com referência a algo ruim, a um ataque do inimigo. E de fato, ela pode servir para isso, e de fato, ela serve sim. Agora, não só para isso, porque aqui ele está indo buscar uma resposta do Senhor. Então Deus muitas vezes nos coloca para esperar, e esperar atentos, esperar prontos, esperar preparados. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Deus te fará uma sentinela vigilante, um verdadeiro atalaia, um homem que fala com o Senhor, uma mulher que fala com o Senhor, que ora no meio da angústia e sabe que o Senhor tem respostas para dar. Eu gosto muito dessa parte porque Mateus 26, 41, o Senhor Jesus diz para os discípulos, eles estavam ali em frente à maior batalha espiritual que já houve nesse planeta. Era a crucificação do Senhor Jesus, e Satanás estava louco, Satanás estava sedento para parar o Senhor Jesus e a obra da cruz. Por quê? Porque ele sabia que viria para a salvação e para o perdão de muitos. Muitos seriam salvos, e foi verdadeiramente o que ocorreu. E o que o Senhor Jesus fala para eles? Fala assim, naquele momento eles chegaram, encontraram os discípulos dormindo. O dormindo sempre fala do sono e da indolência, da inconsciência diante um momento muito importante. Somos inconsequentes e inconscientes, muitas vezes porque não aguentamos um momento de tensão,
muitas vezes porque não suportamos a dor, muitas vezes porque a angústia é no pecado, então não sucumbimos ao pecado, sucumbimos ao sono da indolência. O sono fala justamente de ceder à carne naquele momento. Olha, Mateus 26:41, depois dele encontrar os discípulos assim, ele fala: vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É aquela luta que nós vivemos, irmão. Então nós devemos subir a essa torre. A torre fala justamente de ficar a um lugar mais alto, de ter uma visão privilegiada de tudo aquilo que está acontecendo, podendo observar o inimigo chegar de longe, mas também nesse caso era o dia do Senhor. A resposta que o coração de Abacuque precisava para continuar caminhando. Quem aí precisa de resposta, irmão? Você precisa de resposta, meu irmão? A palavra fala assim, ó: ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? E a queixa aqui não fala de uma reclamação, irmão, fala justamente de uma indagação. De certa forma, o Senhor até respondeu, não é aquela reclamação, aquele burburinho, falando que o Senhor, até colocando-se na condição de Deus, se eu fosse o Senhor, eu teria feito isso, como se nós fôssemos o nosso próprio Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, ali esperarei para ver o que ele diz. O que Abacuque está falando é que ele vai colocar expectativa na resposta que Deus tem para dar para ele. Coloque a expectativa em Deus, meu irmão, coloque na expectativa, na resposta que ele tem para dar. Por quê? Porque Deus é certeiro. Você terá uma promessa daquele que não erra. Eu quero repetir, você terá uma promessa daquele que não erra. Olha, ter uma promessa, uma resposta de Deus é uma promessa, então ponha-se na torre de vigia e não saia de lá até que o Senhor responda. Ali esperarei para ver o que ele diz. E ele atende o clamor do aflito, meu irmão. Ele vem em socorro àqueles que pedem para ele com um coração sincero. Isaías 55, versículo 11 fala assim: a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que eu desejo, sempre traz o resultado que eu determinei. É uma visão de futuro, é uma promessa. No versículo 2 ele fala: então o Senhor me disse. Ele clamou, esperou. Olha, ele subiu, ficou atento, vigilante, esperou, e o Senhor veio com a resposta. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. O Senhor, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que nós somos cartas vivas de Cristo. E as tábuas aqui diz justamente disso, de uma mensagem. A resposta que o Senhor lhe dará, meu irmão, não será uma simples palavra, será um livro completo, será uma história escrita pelo dedo do Deus Todo-Poderoso. Ele vai mudar tudo de lugar, meu irmão. Ele vai mudar tudo de lugar, minha irmã. Eu estou pregando aqui para pessoas que não têm entendido nada do que tem acontecido. Falaram com o Senhor e as coisas começaram a se mover. Pessoas saíram da sua vida, outras pessoas chegaram. Você começou a ter mais prazer na palavra, mais prazer em orar, mais prazer em buscar a paz de Deus, porque você viu que é possível ter paz em meio ao deserto, ter paz no vale, ter paz na tempestade, porque é a paz que excede todo entendimento. Mas você está vivenciando agora um momento em que ele está escrevendo a história. Então eu estou pregando aqui para esse tipo de pessoa. E muitas vezes nós não entendemos, mas vai escrevendo, vai anotando, sabe, eu, por exemplo, irmão, eu gosto de, sempre que o Senhor me dá uma palavra no dia, eu vou no meu bloquinho de nota e anoto. E aí depois eu vou para o quarto de oração, falar com ele a respeito daquilo que ele me falou. Aquilo que ele me falou, muitas vezes eu peço até confirmação, porque às vezes eu penso que não é para mim, porque não combina. E aí ele vem, uma oração proposital, uma oração cheia de recurso. O Tiago 5,15 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos que saber o que o Senhor está falando para nós continuarmos a conversa com Ele, não é verdade? Mas a resposta que Deus te dará servirá para outros. Por quê? Olha, Ele fala: para que se possa ler
Quem que vai ler, irmão? Outras pessoas. Eu estou lendo Abacuque aqui agora. Você está ouvindo Abacuque agora, para que se possa ler depressa e com clareza. Então, Deus vai trazer de forma rápida para as pessoas, não que o processo seja rápido, cada um tem o seu tempo, irmão. Mas quando as pessoas virem quem você era e o que você se tornou, e como precisarão te conhecer novamente, entenderão com rapidez que foi a mão do Senhor, para que todos vejam, para que todos saibam e entendam que a mão do Senhor fez isso sobre você. Então entenda, irmão, entenda essas coisas, servirá aos outros, sempre servirá aos outros. Eu gosto de um texto que o Senhor Jesus fala justamente ali, lavando o pé dos discípulos, mas que traz uma mensagem que serve como princípio para todas as coisas, a quais são atitudes de Deus para conosco. Fala em João 13, versículo 7. Jesus respondeu: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, porque eu estou fazendo isso, mas mais tarde, porém, entenderão, porque servirá de resposta. Então todo preparo, irmão, serve justamente para acessar aquilo que você tem pedido e para que a história seja completa. Agora, uma história de Deus não tem falhas, irmão, não tem brechas, não tem lacunas, não tem defeitos, não é completamente perfeito o plano de Deus. Nós não somos, mas nós perceberemos que a história que Ele escreverá em nossa vida, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos muitos erros, não anulam a história perfeita que Ele tem para nós. Não anulam. E no versículo 3 ele fala: então essa é a visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Eu quero declarar, meu irmão, quero declarar, minha irmã, sobre a sua vida, tudo que foi declarado, tudo que Deus já falou, se cumprirá. Tudo que foi declarado se cumprirá. Mas é para o fim. Olha, a resposta, meu irmão, é uma promessa, e uma promessa fala de futuro. Olha, se cumprirá. A resposta de Deus para a sua vida é uma promessa do Todo-Poderoso, e promessas são para guardar no coração, promessas são para esconder no mais íntimo do seu ser, para guardar, para saber, para fazer entender em todas as suas ações que a partir de agora o movimento vai ser em favor dessa promessa. Eu gosto, irmão, eu gosto muito do profeta Isaías com essa relação de promessas. Por quê? Porque ele foi o que mais profetizou sobre o Messias, sobre o ungido de Deus. E aqui tem uma que eu gosto muito, que serve para nós, Isaías 46, versículo 10, que fala justamente daquilo que é o que o Senhor faz. Ele anuncia o fim desde o começo. Ele fala: já tenho há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Você já sabe, meu irmão, você já sabe, minha irmã, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Se cumprirá, se cumprirá. Olha, eu trato as promessas de Deus na minha vida muito a sério, embora eu não declare elas constantemente aqui, porque são para guardar no coração, irmão. O que nós confessamos mais é pecado. Algumas já se cumpriram, outras não. Por exemplo, o fato de eu ministrar para vocês, essa aqui é uma promessa. E eu, para falar a verdade para vocês, vou dar um exemplo bem simples. Para mim é uma surpresa muito grande mesmo. Eu não me vejo, como que eu vou falar? Nunca me vi como capacitado, por exemplo, a ter um canal aqui, divulgar palavras que muitas vezes eu já confessei para vocês que quando eu olho o texto assim, eu falo: meu Deus, o que eu vou falar através disso? E o Senhor me capacita, o Senhor me dá entendimento, Ele vem e fala. Muitas vezes eu percebo Ele aqui falando através de mim, coisas que eu nem tinha planejado falar, Ele falando. E para minha surpresa, hoje nós já somos uma família com mais de 10 mil inscritos, irmão. Não para minha glória, não me sinto, sabe, assim, melhor e pior do que ninguém. Eu sei que as pessoas olham muito essa questão de números, irmão, eu não olho. Olha, eu não estou preso no calabouço dos likes. Se uma pessoa veio e for salva, irmão, para mim é uma bênção muito grande, porque eu sei que eu estou ganhando uma coroa. Se 10 mil pessoas vier, que bênção,
Quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor. E que seja assim com você também, meu irmão. Que seja assim com você também, minha irmã. Que você alcance o crescimento prometido pela promessa de Deus sobre a sua vida. Coloca a palavra em prática e não tem erro. É só começar a dar passos de fé. Eu falo por mim mesmo, irmão. Olha, e ele fala: se parecer que demora a vir, espere com paciência. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu grito de socorro. Eu gosto muito de citar esse versículo, porque para mim ele parece um pouco ambíguo. Como é que você está esperando com paciência e está dando grito de socorro? Mas o Senhor entende as nossas aflições, o quanto os nossos sentimentos são levados ao extremo, nesses desertos que são dias e dias, e quando a gente pensa que vai acabar, vem um deserto atrás do outro. Pensamos que nunca terá fim. Parecemos que estamos andando, e quando pensamos que vamos chegar no fim, encontramos um labirinto, carregando aí, meu irmão, ou até mesmo preso nas rotas da própria rotina, perdido nas rotas da própria rotina, carregando um fardo de andar sem sentido. Mas é o que ele vai falar em Abacuque 2:4: o justo viverá pela fé. Porque há um tempo certo para acontecer. Vamos ver o que ele fala de novo. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, porque para nós parece, mas o Senhor tem um tempo certo, e Ele ensina-nos justamente a viver um tempo de cada vez, sem ansiedade. Não vai adiantar correr, irmão, não vai adiantar pular etapas, não vai adiantar apressar o passo, mas sabe o que vai adiantar? Acalmar o coração e a alma, porque tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito nesse tempo. Jeremias 29:11, ele diz: bem sei os planos que tenho para vocês, de dar futuro e esperança, e a prosperidade que esperam. Então ele já prometeu, ele já falou, ele está te encaminhando, está te preparando, te ensinando a contar as estações, a suportar os ventos contrários, a entender que a tempestade é passageira, mas que a glória é eterna, que o deserto é temporário, mas que a promessa é eterna. Então fica calmo, meu irmão, fica calmo, minha irmã, porque no final, pois certamente acontecerá. Essa é a parte final do versículo. Pois certamente acontecerá e não se atrasará. Tem um tempo certo, tem um momento em que vai acontecer. Sabe por quê? Meu irmão, sabe por quê? Sabe o que é uma promessa, irmão? Sabe o que é uma promessa de Deus, meu irmão? É Deus dizendo para você hoje assim: eu intervirei por você. E em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, fala: essa é a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? É a palavra encarnada, é a promessa encarnada, executando e agindo ao nosso favor por meio do Espírito Santo. Então, se ele já está agindo, não tem como dar errado, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Irmãos, Deuteronômio capítulo 20, no versículo 4, diz o seguinte: porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês, Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Então já se sinta vencedor, meu irmão, já se sinta vencedora, minha irmã. Como você tem tanta certeza? Irmão, de Gênesis a Apocalipse, não há uma batalha perdida para o Senhor. Todas as vezes que eles entregaram os israelitas por algum problema, pode ter certeza, tinha um pecado, tinha um ídolo, tinha alguma coisa acontecendo que precisava ser mudado. Mas se aprendemos a obedecer, a esperar o tempo, sermos pacientes, não tem como, porque Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia. Vocês já perceberam a profundidade dessa frase? Não havia dia nem noite, não havia separação, ele já estava lá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, porque agindo Deus, quem impedirá? Não tem ninguém que pode impedir, meu irmão, de acontecer. Vai acontecer, porque aquilo que o céu começa, o céu termina. Você tem uma promessa de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, você já tem a vitória garantida. Apenas caminhe e não desista, porque o Senhor é contigo, valente guerreiro. O Senhor é contigo, valente guerreira. Está ali ensinando a ser um gladiador de verdade, uma gladiadora.
Você já venceu. Sinta-se merecedor e fique muito orgulhoso daquilo que Deus está fazendo, porque Ele escolheu você para ser um projeto vivo e de vitória na mão dEle. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, depois do processo vem o milagre e o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Fiquem os irmãos com a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.